comunitário hoje, dia 5 de maio. Também é Dia Nacional do Expedicionário, Dia do Artista Pintor e Dia de Marechal Rondon. Aos moradores da Marechal Rondon também vai aqui a nossa homenagem, né? Pelo dia de hoje, a rua que homenageia Marechal Rondon, lá na Cidade Alta. Tempo nublado em Alegrete, 45 milímetros. O acumulado de chuva aqui na Andrade 186, centro de Alegrete, 45 milímetros. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 e Rota Primeira Edição. Nosso telefone à disposição, 3422-2930, também o nosso WhatsApp, 991-53-0303. Que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. E não esqueçamos que o pensamento é a chave do bem-estar. Que a cuidamos da saúde e da alma e gastemos energia somente no que faz bem. Ninguém poderá vencer por você, a não ser você mesmo. Levante a cabeça, erga o corpo e sorria para a vida, pois é uma ótima arma para vencer todos os obstáculos. Você só vai conseguir ser feliz no dia em que decidir ser feliz. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! 6 horas 47 minutos, 6h47, Rota 97 na sua primeira edição dessa terça-feira, 5 de maio. Daqui um pouquinho o resumo do pequeno expediente da sessão ordinária online ontem no Legislativo Municipal, presidida pelo presidente da casa, o vereador Moisés Fontoura. Daqui a pouco o resumo do pequeno expediente. Também teremos a participação do deputado estadual Frederico Antunes falando sobre o recurso do seu gabinete para a Santa Casa de Caridade, também recurso do Ministério da Cidadania na ordem dos R$815 mil. Daqui a pouco, no Rota Primeira Edição, também a participação da enfermeira Reive Tempe. Mais um óbito, tivemos confirmado, são 2 óbitos em Quaraí. 6 horas 47 minutos e meio. Giovanni, bom dia. Bom dia Lismário, bom dia nossos colegas de trabalho, bom dia nossos queridos ouvintes, assim posso chamá-los, né? Desejando que nesta terça-feira, Lismário, tenhamos aí sucesso, né? Na nossa atividade profissional e também atividade familiar. Isso é muito bom, né? Esse é o desejo de toda a equipe aqui da Milhona FM, capitaneada aí pelos nossos diretores, né? Professora Mabel Silveira e o diretor Daniel Silveira. Dia 5, hein? 5 de maio, olha, já começamos aí no quinto mês do ano, a fase da lua é crescente, e a temperatura, hein? 16 graus aqui na Andradas e 17 no Calçadão. Essa temperatura, pessoal, por volta de 5:30 da manhã. Bom, já se passaram 126 dias do ano, estão faltando 244 dias para 2021. E você lembrava, né, Lismar? Eu quero aqui, ó, aplaudir aqui os líderes comunitários, né? Você sabe que aqui no Alegrete nós temos mais de 60 bairros, né? Olha só, 60 bairros aqui no Alegrete. Importante que a gente faça esse registro, porque esse pessoal trabalha voluntariamente, né? Sabe que o líder comunitário não ganha nada, viu, Lismar? Não tem salário, não tem nada. Muitos dizem, eles ganham é incômodo, mas importante que eles fazem porque eles gostam, né? E em nome aqui dos líderes comunitários, eu quero aqui mandar um abraço mesmo pro Leandro Japur, né? Leandro Japur, que é o atual presidente da UABA, e a todos aqueles que já presidiram a UABA por muitos anos aqui no Alegrete. Então, um grande abraço aí a todos eles, líderes comunitários hoje, parabéns pelo seu dia. E hoje também, Lismar, está acompanhando aqui o pessoal da Gaúcha, hoje é dia das comunicações, né? A gente faz aqui a comunicação diariamente. Eu quero aqui me sentir homenageado, como você também, os colegas que fazem aqui a comunicação, até porque hoje você falava também do Marechal Rondon, né, que é o patrono das comunicações, e com certeza aí a todos os comunicadores, o pessoal que faz comunicação, queremos aqui registrar a todos vocês nosso cordial bom dia e vamos ao trabalho. Luiz Mário Pinto. Também dia do artista pintor. Olha aí. Hoje, dia 5 de maio. O Epaminondas Munhoz também, líder comunitário, né? Comunitário, olha, são muitos, né, nossa homenagem. Beto da Restinga lá também, né? A todos os presidentes de bairros aqui do nosso município, a nossa homenagem no dia de hoje. Também uma homenagem, foi ontem o aniversário, né? Mas a gente registra aqui e manda um abraço muito especial à vereadora Maria do Horto Salbego pelo aniversário ontem, vereadora da bancada do Partido dos Trabalhadores, esteve aniversariando ontem, vai a nossa homenagem a ela, tudo de bom, principalmente muita saúde, ela que vem dessa área da saúde, né? Competente secretária de saúde do município e hoje vereadora com grande atuação junto ao Legislativo. Vereadora Maria do Horto,
A nossa homenagem, parabéns aí a Minuano, mandando um alô muito especial à vereadora pelo aniversário ontem. 6h50 E nós temos uma audiência muito grande também aqui acompanhando Rota 97. Ontem eu passava aqui na 20 de setembro, Lismário, e o senhor Luiz Carlos, ele é aposentado, né? Funcionário da CE, e ele comentava comigo, né? Juntamente com um cidadão ali, amigo dele, que desde as 5 da manhã ele ouve a Minuano FM, né? Diz que, olha, muito bom o programa, muito informativo. Obrigado, senhor Luiz Carlos, que é gremista ferrinho, né? Olha, ele briga pelo Grêmio, no bom sentido, é claro, né, senhor Luiz Carlos? Muita saúde pro senhor, muito camarada, por sinal, o senhor Luiz Carlos, morador aqui na 20 de setembro. Nos ligava também agora, ouvindo Rota 97, lá na Cidade Alta, tomando chimarrão, o Assis Varela Júnior, ele que comentava, olha, Giovanni, trabalhei 27 anos como enfermeiro aqui no Alegrete, agora tô aposentado, se precisar, estamos aí na área, né? Como disse ele, é aquela história, né, Assis? Quem faz o que gosta, corre e não cansa, né? Então, bom dia para você, ao Assis Varela Júnior, obrigado pela audiência. 6h51, vamos com o nosso balanço aqui do coronavírus, Covid-19. No Brasil, temos até o momento 107.780 casos, mais de 100 mil casos no país, com 7.321 mortes por coronavírus aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, até o momento são 1.768 casos e 76 mortes por coronavírus aqui no estado. Em Alegrete, nós temos um caso suspeito, 33 pessoas sendo monitoradas, realizados 18 testes rápidos, todos deram negativos, 3 casos confirmados e já curados, portanto, um caso suspeito no momento em Alegrete. 6h52. E procurando falar também em números aqui, Lismário, ontem eu acompanhando os jornais, né? Tanto o Jornal Zero Hora, o Jornal Diário Gaúcho e também Correio do Povo, e eu descobri uma matéria aqui interessante, até passar para os ouvintes, né? Sabe que essa fonte aqui é o Correio do Povo. Ontem o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, divulgou o seguinte, hein? Até o momento, pessoal, já foram encaminhados 97 milhões, né, de pedidos dos brasileiros, sendo que até o momento 50 milhões de brasileiros já receberam, hein? Já receberam a verba essa emergencial de 50 milhões de brasileiros. Por enquanto, nós temos 26 milhões de brasileiros que estão esperando aí, foram considerados, né, inelegíveis, ou seja, a sua documentação. E 12 milhões e 400 mil brasileiros receberam a classificação de inconclusivos, tá? Dos seus pedidos. E 5.200 milhões de cadastrados estão em análise. São os números, né, divulgados ontem pela Caixa Econômica Federal, através do presidente Pedro Guimarães. 6h53 Rota 97 na sua primeira edição. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano. É só acessar www.minuanofm.com.br. Também no Facebook, na página da Minuano. Acesse lá, você fica bem informado. É só acessar facebook.com/MinuanoFM. 6h54, 6h54, tempo nublado em Alegrete. Tivemos um acumulado de 45 milímetros aqui na Andrade 186, centro de Alegrete. A precipitação pluviométrica 45 milímetros até o momento. O tempo é nublado em Alegrete. A temperatura na marca de 17 graus aqui em nosso estúdio. Giovanni, vamos agora com o Minuto do Esporte aqui no Rota, primeira edição. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Mais um grande prêmio de Fórmula 1 foi cancelado, hein? E a temporada 2020 da Fórmula 1 teve mais uma etapa cancelada. Foi o Grande Prêmio da França, que seria disputado no dia 28 de junho. No circuito de Paul Ricard, e está fora do calendário deste ano. Com isso, 10 provas das 22 previstas para esse ano já foram canceladas. A primeira prova da temporada deverá ser realizada e ocorrer em julho, no GP da Áustria. Governo do Estado e Federação Gaúcha se reúnem o dia de hoje. E o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, vão se reunir hoje. O assunto não poderia ser outro, senão o andamento do Campeonato Gaúcho, que foi interrompido em virtude da pandemia. Os jogos podem retornar, mas com portões fechados.
Clubes do interior do Rio Grande do Sul pedem socorro para a CBF e também para a Federação Gaúcha de Futebol. Parados há mais de 30 dias, quando o Campeonato Gaúcho parou, os jogos dos 10 times do interior pedem socorro para a CBF e também para a Federação Gaúcha para custear a campanha nos próximos até o final do ano. Será que a orientação, dos médicos vai ser cumprida? Até porque eles precisam fazer os testes rápidos e não tem dinheiro. Segundo a informação de um dos presidentes do futebol do Rio Grande do Sul, do interior, disse o seguinte: sem renda não é possível fazer futebol. Museu do Esportes João Saldanha deverá ser reaberto em um outro local. E o Museu de Esportes, que fica localizado no Estádio Municipal Farroupilha, diante de vários problemas, quando for reaberto ao público, vai ter outro lugar. Os motivos são as enchentes que acontecem, trazendo danos ao acervo, como perda de troféus e fotos. Em 2019, o prédio foi arrombado e foram furtadas camisetas, troféus e também taças. Outro espaço mais central e com segurança está sendo providenciado para que o Museu João Saldanha, o João Somedo, seja reaberto e volte a funcionar em Alegrete. Dupla Grenal, depois de férias, volta aos treinos. Depois de mais de 30 dias, jogadores, funcionários e cartolas voltam a se encontrar no CT Luiz Carvalho e no CT Parque Gigante. O Grêmio recebe os funcionários e depois os jogadores hoje. Todos irão fazer os testes rápidos e depois os treinos físicos, obedecendo um protocolo elaborado pelos médicos do Clube Tricolor. No Internacional, alguns atletas já se apresentaram ontem. Hoje acontece os demais. Os atletas irão chegar fardados, treinar e depois retornar para suas residências, obedecendo um distanciamento de 2 metros. O São José, o Zequinha, outro clube da capital, voltou aos treinos, mas com muita cautela. O time do Pasto Areia também tem dificuldades financeiras. Agora mais uma, que seja a despesa para comprar os exames, ou seja, os testes rápidos para serem feitos nos jogadores. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento à loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato no inteiro, a loja do Ramude e Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 6h57. Vamos agora pelas ruas do Alegrete. Hoje com a rua Marechal Rondon. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, nasceu em Santo Antônio de Leverguer, no Mato Grosso, em 5 de maio de 1865 e morreu no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 1958. Foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, famoso por sua exploração do Mato Grosso e também da bacia amazônica ocidental e por seu apoio vitalício às populações indígenas brasileiras. Foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio e estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu. O Estado brasileiro de Rondônia recebeu esse nome em sua homenagem. De 1900 a 1906, Rondon ficou encarregado de instalar a linha telegráfica do Brasil para a Bolívia e o Peru. Durante esse período, entrou em contato com os indígenas bororos no oeste do Brasil e foi tão bem sucedido nesse contato que completou a linha telegráfica com a ajuda deles. Ao longo de sua vida, Rondon descobriu e nomeou rios, montanhas, vales e lagos e implantou mais de 5.000 quilômetros de linhas telegráficas nas florestas brasileiras. Na Avenida Marechal Rondon fica a Praça do Bebedouro, onde também funciona o ponto de táxi 24 horas do Bebedouro. 6h59. E é importante também a gente frisar aqui o bom atendimento, viu, Lismar? Quando acontecem essas coisas positivas na cidade. Agora ele ligava aqui o Adão Silva e Silva, ele mora no bairro Santo Antônio, ele parabenizando o pessoal da Caixa, né? O pessoal também da Prefeitura, o pessoal do Exército, enfim, todas as pessoas que ontem fizeram a organização das filas ali em frente à Caixa Econômica Federal para o pessoal sacar os R$600. Ele disse que, olha, foi muito bem organizado o serviço ontem. Parabéns ao pessoal que trabalhou nesta ação. 6h59, Rota 97, na sua primeira edição deste 5 de maio. A Prefeitura de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, confirmou na noite de domingo a primeira morte por coronavírus na cidade. A mulher tinha 71 anos e histórico de outras doenças. Outras 2 mortes foram confirmadas por prefeituras e ainda não estão no balanço estadual, uma em Passo Fundo e outra em Garibaldi. Esse registro no domingo.
E uma informação, bom dia para você que está acordando agora e pretende ir até a farmácia municipal aqui do Alegrete. Tem horário diferente, hein, pessoal? Nessa terça-feira, o atendimento ao público na farmácia municipal será das 7h30 até as 12 horas. Portanto, das 7h30 às 12 horas, motivo o balanço de medicamentos no estado. 7h30, notícia da hora, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Já voltamos, não sai daí, fica aqui, fica minuano. Colégio Anchieta, ensinando a pensar. Colégio Anchieta, 130 anos. Colégio Anchieta apresenta Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. No sinal, 7h. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed. No sinal, 7h. A equipe do Gaúcha ZH, ao vivo, mobilizada para compartilhar um novo dia com você. A maioria dos contaminados por coronavírus tem de 20 a 39 anos no Brasil. Pedro Quintana. Análises realizadas através de dados oficiais do Ministério da Saúde, do Portal da Transparência do Registro Civil e também do portal Covid-19 no Brasil indicam que o país rejuvenesceu o coronavírus. A maioria dos contaminados brasileiros tem de 20 a 39 anos. O município do Rio de Janeiro, onde 43% das internações são de pessoas entre 30 a 49 anos, é o retrato da face jovem do coronavírus no país. Especialistas já alertavam para essa possibilidade em razão da combinação da pirâmide etária brasileira com o baixo grau de distanciamento social. Os óbitos no Brasil seguem a tendência mundial de serem mais prevalentes em idades acima de 60 anos. Entretanto, o percentual de mortes observado no Brasil para pessoas com menos de 50 anos tem sido maior do que o verificado em outros países, como Itália, Espanha e Estados Unidos. Anticorpo que neutraliza o novo coronavírus é identificado por cientistas em testes de laboratório feitos no exterior. Estudo foi publicado pela revista científica Nature. A detecção de anticorpos é um dos mecanismos científicos mais importantes para a criação de tratamentos e vacinas contra micro-organismos. A descoberta é preliminar e não significa que os cientistas estejam perto de um remédio para usar contra a Covid-19. Começa hoje a retomada das atividades de autônomos, profissionais liberais e microempreendedores em Porto Alegre. Josimar Farina. Após 45 dias de restrições, decreto de Porto Alegre libera o funcionamento para retomar atividades nos profissionais liberais e autônomos, microempreendedores individuais e microempresas. A prefeitura estima que cerca de 147 mil pessoas estarão aptas a trabalhar. O horário de abertura destas lojas, desses locais, deverá ser a partir das 9 da manhã. Entre os estabelecimentos que poderão reabrir estão escritórios de advocacia, consultoria e contabilidade, marinas e academias. No caso das academias, a utilização dos espaços deverá ocorrer de forma individualizada, podendo ser acompanhado por um profissional. Aulas seguem suspensas no ensino público e privado em Porto Alegre. Este decreto, que entra em vigor hoje, vale até 31 de maio. Direto ao ponto, Daniel Escola. Macedo, a retomada autorizada pela Prefeitura de uma parte da atividade econômica precisa respeitar as regras de distanciamento necessárias. Caso contrário, o avanço para a abertura ainda maior não ocorrerá tão cedo em Porto Alegre. Os cuidados com o distanciamento serão uma realidade ainda por muito tempo aqui na capital gaúcha. Pesquisador aponta em gráficos sinais de que isolamento social ajudou a conter disseminação do coronavírus no Brasil. Trabalho do engenheiro Maurício Feo, que faz doutorado em física de partículas em Genebra, na Suíça. Ele concluiu que medidas de isolamento adotadas em março já conseguiram achatar linha de crescimento dos novos casos da Covid por 2 vezes. Faturamento do comércio e do setor de serviços no Amazonas, São Paulo e Ceará desaba quase 50%. No Rio Grande do Sul,
Queda de receita é de 30%. Mariana Secom. O índice Cielo do varejo ampliado e engloba um período de 24 de março, quando a quarentena alcançou todas as capitais, a 27 de abril, na comparação com os 30 dias imediatamente anteriores. Amazonas, São Paulo e Ceará estão também entre os estados que enfrentam as maiores crises de saúde provocadas pela pandemia. No país, São Paulo lidera em número de casos e mortes, enquanto Amazonas e Ceará lidam com altas taxas de transmissão da doença e têm dificuldades em gerir o sistema hospitalar. No Rio Grande do Sul, a queda no faturamento do comércio e do setor de serviços foi de 30%. Em nível nacional, a média no Brasil é de 39%. Entre as capitais também houve registro de queda. A capital, São Paulo, por exemplo, teve um recuo de 59%, seguido por Goiânia com uma queda de 56% e Fortaleza com 53%. Já aqui em Porto Alegre, a queda foi de 36% no faturamento do comércio e do setor de serviços. Balança comercial brasileira registra o melhor resultado para o mês de abril desde 2017. Superávit chegou a 6 bilhões e 702 milhões de dólares, aumento de 18,5% no saldo positivo em relação a abril de 2019. No acumulado do ano, porém, o resultado é inferior ao do mesmo período do ano passado. 12 bilhões e 200 milhões de dólares este ano contra 14 bilhões e 600 milhões de dólares no ano passado. Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova propostas que obrigam a Prefeitura a fornecer máscaras e testes de coronavírus à população. Gustavo Gossen. O texto também impõe multa para quem não usar a proteção nas ruas da capital. A proposta não diz quem terá direito às máscaras gratuitas, nem o valor da multa para quem descumprir, cabendo ao município fazer essas definições. O outro projeto determina a realização de testes de coronavírus em grupos da população. Apesar da aprovação dos vereadores, a Prefeitura indica que vai vetar os projetos. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que o município não foi consultado e que não houve debate com os autores das propostas. Justiça Federal em Fortaleza dá 5 dias para Jair Bolsonaro se manifestar sobre uma ação popular que exige dele as provas de suposta fraude na eleição de 2018. No início do ano, o presidente prometeu comprovar a denúncia, mas até agora não cumpriu com o prometido. Na semana passada, disse apenas que vai apresentar as provas quando propor uma mudança no sistema de votação. Tempo fechado em Porto Alegre, sujeito a chuva, temperatura 16 graus. Vem mais chuva mesmo, Cléo? Daí, Macedo, vem mais chuva. A gente tem especialmente a metade norte do estado com uma situação mais favorável a pancadas de chuva, porque por enquanto o que a gente tem é uma área de instabilidade na frente da frente fria. A frente fria ainda está dentro da Bacia do Prata, ainda está lá na Argentina. Ela vai entrar mais para a noite, principalmente amanhã, quando a gente vai ter aí então uma queda mais acentuada das temperaturas e limpando grande parte dessa umidade aqui do estado, porque essa umidade geralmente ela é associada à presença ou de áreas de instabilidade ou da própria frente fria. Como a gente não tem uma temperatura muito baixa, então ela é associada à área de instabilidade. A tendência toda é pancadas de chuva ainda hoje aqui na capital, região metropolitana. Deve chover menos na fronteira com o Uruguai, nessa parte mais sul, mas mesmo assim tem chuva por lá. Vai chover bem mais à tarde na divisa com Santa Catarina. A gente tem um bom volume de chuva avançando para Santa Catarina. Amanhã esse sistema como um todo já melhora bem cedo no oeste do estado. Para nós aqui vai melhorar no período da tarde da quarta-feira, e fica atento aí porque quinta e sexta são 2 dias bem gelados e com chance de formação de algumas áreas de geada, indicando temperaturas abaixo de 5 graus Celsius aqui no estado. Com certeza a gente vai ter temperaturas negativas na área de Santa Catarina, aquelas partes de 2.000 metros de altura, e também, claro, formação de geada por lá. Para nós aqui, a chance de geada principalmente no amanhecer da sexta-feira. Final de semana, Macedo, sem chuva, temperaturas amenas principalmente no domingo, e a gente volta a ter pancadas de chuva na tarde de segunda-feira, se não em quase todo o estado outra vez. Notícia na hora certa. Oferecimento Construtora Sotrim, uma história sólida, concretizada em obras.
Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Fica aqui, fica minuano. Agora são 7h10, 7h10, estamos de volta com o Rota 97, primeira edição, desta terça-feira, 5 de maio. Hoje, dia da comunidade, dia do líder comunitário, dia nacional do expedicionário, dia do artista pintor e dia de Marechal Rondon. Tempo nublado, temperatura na marca de 17 graus aqui em nossos estúdios. Obrigado pela audiência do Lucas na Vera Cruz, lá na rua Panamá, acompanhando a nossa programação. E agora na Minuano FM, no Rota 97, o quadro Pelas Ruas do Alegrete. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1849 e morreu em Washington no dia 17 de janeiro de 1910. Foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro, formado pela Faculdade de Direito do Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Historiador. Joaquim Nabuco se opôs de maneira veemente à escravidão, contra a qual lutou tanto por meio de suas atividades políticas quanto de seus escritos. Em Alegrete, a rua Joaquim Nabuco é uma das vias que dá acesso à rodoviária municipal, no sentido Ponte Borges de Medeiros e Centro. Na rua Joaquim Nabuco está a Rede Vivo de Supermercados e também o Hotel São Jorge. 7h11, 7h12, a Caixa Econômica Federal vai ampliar o horário de atendimento em toda a sua rede de agências a partir de ontem. Com a medida, as unidades passarão a funcionar das 8 às 14 horas, 2 horas mais cedo. 7h12, 7h12. Uma informação que é obrigado à secretária Yara Cafarati, ela que é secretária de Promoção e Desenvolvimento do município de Alegrete, informando que ontem a rede de supermercados Rede Vivo doou ao município 2 toneladas de alimentos para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Agora são 7h12, nós vamos agora com o nosso Flash News aqui no Rota 97, primeira edição. O governador João Dória afirmou que será obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A medida será válida para as pessoas que andarem nas ruas. O uso de máscaras no transporte público passou a ser obrigatório desde ontem. No dia de ontem também, mais de 8.500 pacientes estavam internados em UTIs ou enfermarias em São Paulo. No domingo, o índice de isolamento foi de 59%, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo. A Prefeitura do Recife planeja ampliar as medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus e não descarta adotar o lockdown, que é o bloqueio total da cidade. Em entrevista ontem, o prefeito Geraldo Júlio sugeriu que, devido às aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial de R$600 fosse pago pelo governo federal em todos os bancos. O município de Frederico Westphalen enfrenta situação de emergência por causa da estiagem. Centenas de famílias do interior do município estão sem água potável. São 20 localidades que recebem o socorro da prefeitura pelas secretarias de Obras e Agricultura. A água é transportada da cidade até reservatórios comunitários na zona rural daquele município. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no final de manhã de segunda-feira o novo boletim da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com a atualização, 74 pessoas morreram no estado por conta da Covid-19. E segundo a secretaria, 7 novos óbitos foram confirmados no dia de ontem, envolvendo 5 homens e 2 mulheres. As mortes ocorreram em Bento Gonçalves, homem com 64 anos, em Farroupilha, homem com 86 anos, em Saldanha Marinho, homem com 75 anos, em Torres, mulher com 71 anos, em Marau, mulher com 80 anos, em Passo Fundo, homem com
com 76 anos, e na cidade de Garibaldi, homem com 63 anos. Até o final deste ano devem estar formados 322 novos policiais civis, sendo 55 delegados, 133 escrivães e 134 inspetores. Na manhã de segunda-feira houve a abertura das aulas presenciais para os alunos do curso de formação da Academia Civil Integrada de Segurança Pública em Porto Alegre. E nesta terça-feira, dia 5, o atendimento ao público na farmácia municipal será das 7h30 às 12 horas. O motivo é o balanço de medicamentos do estado, que será realizado no período da tarde. Na quarta-feira, o atendimento será normal, das 7h30 às 17h30 para retirada de medicamentos do município, e das 7h30 às 12 horas e das 13 horas às 17 horas para processos. 97,5. Agora são 7h15 Rota 97 na sua primeira edição desta terça-feira, 5 de maio. E as notícias chegando aqui na redação do Rota 97, obrigado ao produtor rural Cícero Roberto Pérez Pereira. Ele é produtor lá da região do Rincão do São Miguel, informando que ontem a chuva, até o momento, foi registrado 40 milímetros naquela região. 40 milímetros choveu na região lá do Rincão de São Miguel. 7h16, 7h16, hoje na Matriz São José, às 19 horas, precisando agendar por telefone, Secretaria Paroquial 3421-1535. Hoje, então, um abraço aí do Padre Silvio, informando que hoje tem celebração, é isso, né? Na Matriz São José, às 19 horas, e é preciso agendar pelo telefone 3421-1535. Da Secretaria Paroquial, agendamento para participar da celebração hoje na Paróquia São José, na Igreja Matriz. Às 19 horas, Igreja Matriz São José, o telefone da igreja, da paróquia, 3421-1535. Agora são 7h16. E uma boa notícia aqui, Elismar, para quem dirige, é motorista, e também para os pedestres aqui do Alegrete. Eu falo da Rua Daltro Filho. Ontem passamos ali pela Rua Daltro Filho, né? Passando ontem pela tarde, e constatamos que os trabalhos estão bem adiantados, hein? O primeiro momento, a etapa de perfilagem já foi colocada, e agora será feita também a colocação de asfalto 3 centímetros, será de 7 metros a largura ali do trecho da Rua Daltro Filho, né? Está faltando agora realmente a conclusão, a etapa, ou seja, a colocação ali entre a Rua Bento Manuel e a Praça Nova. Realmente, inclusive, os veículos já estão passando, hein? Já está dando traficabilidade em algumas partes ali da Rua Daltro Filho. Está ficando muito bom o trabalho de uma empresa, né? Trabalho da Prefeitura Municipal de Alegrete, no setor ali de segurança, né? De trânsito, e também da empresa Alegretense, que está fazendo ali a obra. A Justiça do Trabalho atendeu um pedido de ação civil pública solicitado pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa JBS de Trindade do Sul, na região norte do estado. A liminar deferida na quinta-feira obriga o frigorífico a tomar medidas para enfrentamento à Covid-19. 7h18. E falando sobre vacinação contra a gripe, hein? Tem mudança no seu cronograma. O dia D de vacinação contra a influenza, marcado para o dia 9 de maio, foi suspenso pelo Ministério da Saúde. Também foi prorrogado o início da próxima fase da campanha nacional de vacinação, dividido agora em 2 etapas. O público-alvo que ainda não havia sido vacinado poderá ser vacinado a partir de agora. Importante lembrar que nos próximos dias o Rio Grande do Sul vai receber 342 mil doses de vacinas contra a influenza. Agora são 7h18, 7h18. Vamos com a previsão do tempo para CRVA e União Gás. Previsão do tempo, um oferecimento CRVA Alegrete, posto avançado do Detran, há 11 anos em Alegrete, na Rua Castro Alves 164, Sala 2. Agora é correspondente bancário para pagamentos que digam respeito a veículos, mais agilidade e facilidades para seus usuários. União Gás, entrega rápida e eficiente. Fone 3422-8383. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade começam a perder força aqui pela região. A expectativa é de que o sol predomine apenas com variação de nuvens, principalmente no período da tarde. Agora, pela manhã, ainda pode ter alguma instabilidade atuando aqui na região. Ainda pode ter alguma chuva bem isolada. Mas aos poucos é a nova massa de ar seco trazida pelos ventos do quadrante sul que passa a dominar o tempo por aqui. Com isso, entre a quarta e a sexta-feira, vamos ter dias de sol,
mas com frio predominando, já aquele frio típico de outono e inverno. As temperaturas pela manhã devem oscilar entre 3 e 6 graus, e inclusive a chance de algumas geadas isoladas por aqui, principalmente entre a quinta e a sexta-feira. E este próximo final de semana é de tempo seco, grande amplitude térmica e sensação de frio. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. O posto avançado do Detran, que está há 11 anos em Alegrete, na rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismos para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a veículos, via cartão de crédito e débito de qualquer bandeira. Posto avançado Detran de Alegrete, buscando sempre agilidade e facilidade para seus usuários. Atenção! A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. Fica aqui, fica minuano. A mão da mãe que move o berço é a mão que move o mundo. Com a força do amor de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Lojas América, Caal Rações e Sindicato Rural. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Nesta quinta, 18 horas, com transmissão pelo Lance Rural, o remate anual da Estância Silêncio. 600 fêmeas comerciais padrão HB, 400 prenhes, 100 vacas de invernar e 50 com cria. O acesso ao recinto será restrito a 30% da capacidade. Para obter mais informações sobre credencial para assistir ou como acessar a transmissão, a agenda está à sua disposição pelos fones 3422-4664 e 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. 7h22, 7h22. Obrigado pela audiência da Neide Marques, que está no bairro Vila Nova, acompanhando todos os dias a nossa programação. Nós temos aqui a nossa ronda policial. Na tarde de ontem, um acidente com danos materiais foi atendido pela Guarda Municipal de Trânsito no entroncamento da Ponte Bosch de Medeiros. Um veículo Renault Clio trafegava na Avenida Alexandre Lisboa e teria avançado a preferencial de um Chevette. O condutor do veículo atingido estava sentido Zona Leste-Centro. Ele iria seguir na Avenida Eurípides Brasil Milano quando teve a frente cortada pelo Clio. Por volta das 21 horas do último domingo, um motorista se envolveu num acidente na Rua dos Andrades. Logo após a colisão, o condutor foi até a Guarda Municipal e se responsabilizou pelos estragos. O condutor teria atingido o bicicletário ao desviar um ciclista que estaria na contramão. 7h23 e meio. Esse lá na Cidade Alta, dando informação aqui pro Rota 97, colaborando com a nossa programação também o Sidney Pereira Ramos, né? O Nica, informando que choveu lá 23 milímetros, hein? Lá naquela região ali do bairro José de Abreu, informando que a temperatura externa lá é 15 graus e a temperatura interna 18 graus nesse momento lá na Cidade Alta. Vamos agora com o resumo do pequeno expediente de ontem na sessão ordinária online do Legislativo Municipal. A vereadora Miriam Suri, do Partido Progressista, relatou o recurso do deputado Pedro Westphalen na ordem de R$621 mil para a área da saúde, assim como o recurso do deputado Frederico Antunes na ordem de R$100 mil. Ela evidenciou o retorno no atendimento no interior do município da ESF Itinerante Saúde Vai ao Campo. A doutora Nívia Souza, do MDB, enalteceu o trabalho realizado pelos profissionais de saúde e comentou sobre o recurso em torno de 10 milhões do Senado Federal que deve aportar em breve no município para o combate à Covid-19.
se disse preocupada com as atitudes de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e que o mesmo não tem postura de presidente. O edil Celene Viana, do PSTB, saudou o músico Daniel, que realizou live com colegas para arrecadação de alimentos, e condenou as atitudes irresponsáveis de pessoas que não respeitam o isolamento social, fazendo aglomerações em parques e praças da cidade, colocando em risco a comunidade. O vereador Glênio Bolson, do PP, divulgou recursos do deputado Frederico Antunes na ordem de 100 mil e do deputado Pedro Westphalen na ordem de 150 mil reais. Diz que o senador Luiz Carlos Reis confirmou cerca de 9 milhões para combater a Covid-19, verba essa do Senado Federal. Se disse preocupado com a presença na cidade de representantes comerciais que aportam aqui em Alegrete, bem como militares que viajam para o norte do estado, onde existem muitos casos, dando exemplo a cidade de Passo Fundo. A vereadora Firmínia Soares, do PDT, relatou preocupação com a fila gigantesca junto à Caixa Econômica Federal e disse que a Câmara de Vereadores não foi consultada para a participação de planejamento montado para o atendimento ao público junto à agência da Caixa em Alegrete no dia de ontem, e que alguns procedimentos deveriam ter sido adotados. O vereador Rudi Pinto, do PDT, comemorou a chuva que aconteceu na segunda-feira e evidenciou as lives realizadas por músicos de Alegrete que estão envolvidos em campanha de arrecadação de alimentos para outros músicos e também pessoas carentes aqui do município. Parabenizou o trabalho de todos os profissionais da saúde de Alegrete. O vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre o alto índice de crimes cometidos em classes menos favorecidas e disse que o PT entrou com medida de inconstitucionalidade junto ao STF para que a Caixa abra postos itinerantes, evitando, segundo ele, uma situação de humilhação às pessoas que buscam auxílio emergencial. Questionou por que o município não está pagando direitos dos professores e quer saber como está o acordo do município com o Exército no que tange a distribuição de água potável no interior do município. Encerrou dizendo que ditadura nunca mais. O vereador Cléo Severo Trindade, do MDB, comemorou também a chuva que caiu no dia de ontem e que irá amenizar a estiagem que vinha assolando o município. Disse ainda que em breve o caminhão-pipa vai retornar a entrega de água nas localidades do interior, assim que forem consertadas algumas avarias no veículo. Lembrou a morosidade dos recursos e que os cerca de 9 milhões para Alegrete virá fracionado e bem abaixo do valor divulgado. O presidente da casa, o vereador Moisés Fontoura, do PDT, falou sobre decisão do governo estadual do retorno das aulas no mês de junho, o que preocupa, pois o mês de junho é um mês de frio e se as escolas terão condições, fica a pergunta de exercer as restrições para evitar o coronavírus, como máscara, álcool gel e distanciamento entre os alunos. Disse ainda que em relação ao aparato organizado pela Caixa para a assistência aos beneficiários do auxílio emergencial, poderia ter a participação do Legislativo, que não foi consultado. 7h27, Rota 97, em sua primeira edição, tivemos aí o resumo do pequeno expediente da sessão ordinária online ontem no Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores. Informações chegando aqui no Rota 97. Hoje, a partir das 9 horas da manhã, acontece a teleconferência do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Na pauta da reunião de hoje, com teleconferência, na pauta está a escolha do presidente do Conselho e formação das comissões de trabalhos e também operações do PROCON e assuntos diversos. Será hoje, às 9 horas da manhã, essa teleconferência. Vamos agora, Giovanni, com as principais manchetes dos sites de notícias do país. As manchetes do site do G1 no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vamos com as manchetes. Juristas, políticos e entidades reagem à nova participação de Bolsonaro em ato. Fora do grupo de risco, pessoas com deficiência relatam medo e dificuldades. Prefeitura de São Paulo começa a bloquear vias para estimular isolamento social. Outra manchete do G1, Japão prorroga a quarentena até o final de maio. E a última, Bento XVI reclama de tentativas de silenciá-lo e ataca casamento gay. Manchetes do site Terra no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Moro, ministros testemunharam interferências do presidente. Após saída de Moro, a avaliação negativa do governo Bolsonaro sobe a 49%. João Dória, mulher e filhos são ameaçados de morte. A Alemanha relaxa gradualmente medidas de isolamento social. Reino Unido ainda não atingiu o pico da pandemia, diz União Europeia. Essas manchetes aqui do Clique RBS, você pode ampliá-las no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vamos com as manchetes. Polícia Federal, Bolsonaro nomeia Rolando Alexandre Souza como diretor-geral. Viamão, em busca de auxílio emergencial, pessoas dormem na fila de agência da Caixa.
Torres anuncia o primeiro óbito por Covid-19. Professores e pais acionam justiça para que o ensino remoto não conte como horas letivas. E a última manchete aqui do Clique RBS, Caixa, mais de 1,8 milhão de pessoas já pediram suspensão do financiamento imobiliário. Manchetes do site UOL, no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Brasil desperta alerta mundial com o quarto maior número de casos em 2 semanas. Coronavírus, São Paulo decreta obrigatoriedade do uso de máscaras. Juiz cobrava propinas e recebeu 1,6 milhão de reais por venda de sentenças, diz Ministério Público do Rio de Janeiro. Estados Unidos ameaça a China caso não respeite acordos comerciais. Nova Zelândia registra 0 novos casos de Covid-19. O sargento Adão Roberto Rodrigues, há 30 anos está a serviço da comunidade, com trabalho destacado em projetos sociais no escotismo, Projeto Bombeiro Mirim, Defesa Civil e Movimento Comunitário. Diretor do Grupo de Escoteiros Honório Lemes, que neste ano completa 30 anos, o sargento Adão Roberto Rodrigues contribui na formação de cidadãos de bem. Sargento Adão Roberto Rodrigues, com a graça de Deus, participando na formação do caráter de jovens por um Alegrete melhor. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 7h30. O mundo está diferente, com muitas incertezas sobre o presente e o futuro. Mas o momento está também nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre nós e sobre o planeta onde vivemos. E o que nos move são os desafios para oferecer sempre o melhor e continuarmos com a evolução que sempre buscamos. Joalheria e Ótica Pampa, há 50 anos oferecendo o melhor custo-benefício para você. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. Vem pra Pampa. Qualidade que se vê. Calçadão e Andradas. Fica aqui, fica minuano. No Dia das Mães, retribua todo o amor que ela te deu. Pode ser com um presente, uma receita especial ou com uma ligação. Afinal, a gente não precisa estar perto para estar presente. O que realmente importa é adicionar aquela pitada de amor e uma bela porção de carinho para nutrir o que existe de melhor em vocês. Não só hoje, mas em todos os dias do ano. Uma homenagem da Pileco Nobre a todas as mamães. A mão da mãe que move o berço é a mão que move o mundo. Com a força do amor de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Lojas América, Caal Rações e Sindicato Rural. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. 97,5. Agora são 7h33. Obrigado pela participação e colaboração do Fernando Vieiro, lá do Rincão de São Miguel, informando que lá teve uma precipitação pluviométrica de 35 milímetros. Que bom, 35 milímetros a precipitação, a chuva lá no Rincão de São Miguel, segundo o Fernando. Bom dia a ele, um bom trabalho. Obrigado pela participação e a sintonia. E participando também do Rota 97, o Cláudio Melo, ele é morador na rua Vereador Carbonel, fazendo destaque, né? Diz que ontem, Vilas Mari, ele foi até o supermercado Peruso, da rede Peruso ali, e teve um atendimento muito bom através do serviço de teleentrega da Peruso. Como ele disse, né? O pessoal que está nessa campanha, que as pessoas façam isolamento social, ele foi ali, fez as suas compras, imediatamente se dirigiu para sua casa e lá estava as suas compras realizadas. Então ele agradece e parabeniza o profissionalismo do sistema de teleentrega da rede Peruso, aqui do Alegrete. 7h34, nós estamos com Rota na sua primeira edição para Farmácias Manipulato. Vida com qualidade de vida oferece o Cactix, o verdadeiro tesouro natural que enxuga o acúmulo de toxinas e auxilia a redução de medidas do corpo.
Farmácias Manipulato em Alegrete São Gabriel. Em Alegrete na Andradas 376, fone 3422-5815, Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom, está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o telefone que também é WhatsApp, 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete, há mais de 100 anos a serviço do produtor. Para associar-se, contatos pelo telefone 3422-4577 ou na sede, na Rua Venâncio Aires, 654. Sindicato Rural de Alegrete, há mais de um século ao lado do produtor rural de Alegrete e Fronteira Oeste. Sindicato Rural de Alegrete, 734. E o deputado federal Afonso Mota diz que o auxílio emergencial foi uma conquista brasileira. O deputado federal Afonso Mota, depois de trabalhar juntamente com outros deputados para a aprovação do auxílio emergencial, continua trabalhando para que os produtores rurais possam ter acesso também a esses recursos. Muitos dos produtores, disse o deputado, estão enfrentando a estiagem e com esse auxílio poderão enfrentar as dificuldades e superá-las com muita dignidade. O deputado federal também esteve em contato com a ministra Tereza Cristina para encontrar melhores medidas e soluções para ajudar os produtores rurais. Do PDT para o PP, vamos agora com a participação do deputado estadual Frederico Antunes, falando sobre recursos oriundos do seu gabinete para a Santa Casa de Caridade e o recurso do Ministério da Cidadania na ordem de R$815 mil para combate ao coronavírus aqui em Alegrete. Um abraço, Luiz Mário, prazer voltar a falar contigo e todos os ouvintes da Minuano. Nós conseguimos liberar já R$100 mil na sexta-feira passada, de emenda que fiz para o Fundo Municipal de Alegrete da Saúde. Já está na conta do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Já falei com o prefeito Marcha, falei com nossos vereadores, vereador Bolson, que tinha solicitado que nós agilizássemos junto com a vereadora Miriam, junto com os demais vereadores, Luciano, que pediu que nós agilizássemos, já está então na conta. E também conseguimos com o Ministério da Cidadania, a ministra Onyx Lorenzoni, que R$815 mil fica à disposição do município para compra de equipamentos individuais e também para compra de produtos alimentares para sustentação principalmente da comunidade mais carente. Na semana passada, a Coordenadoria de Educação, a 10ª, fez uma liberação de cestas básicas para substituir o que nós estávamos servindo como merenda escolar para as comunidades onde alunos, famílias que frequentam a rede pública estadual de ensino. E temos a expectativa aí dessa semana, votado ainda hoje, a gente espera na Câmara Federal a confirmação dos valores que vão ser repassados para estados e municípios para compensar essas perdas de arrecadação de ICMS e de ISS. Além da sequência do programa do distanciamento controlado, que o governador Eduardo Leite, até o final desta semana, deve já oficializar. Então, uma nova etapa, regionalizando aí os cuidados, o acompanhamento sobre a epidemia e, com isso, diferenciando, não quer dizer voltar à normalidade, mas diferenciando, né, regiões como a nossa, da fronteira, de outras regiões que estão com situações um pouco mais graves, né, do contágio, e permitindo aí que alguns segmentos que estavam parados, eles possam voltar com todo o cuidado, né, com todo o acompanhamento dos órgãos de controle, voltar aos poucos à normalidade. Exatamente isso que tu disseste. Nós temos hoje, né, graças ao esforço de toda a população do Estado do Rio Grande do Sul e pelo controle do governo do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios, nós temos um número de contágios proporcionalmente menor que outros estados brasileiros. E estamos também, com esse tempo que está sendo ganho, né, começando a fazer com que as estruturas de atendimento à saúde e atendimento social, isso possa ter, né, condições melhores para atender uma demanda futura. A gente tem que estar contra o seguinte: o vírus ele vai continuar a sua curva de contágio, só que nós precisamos fazer com que essa curva de contágio não seja ascendente, como foi em outros estados e outros países. Por quê? Porque quando ela é ascendente, a necessidade do atendimento ela precisa ser colocada à disposição o mais rápido possível, em quantidade proporcional ao número de casos que forem começando a aparecer.
o que nós conseguimos fazer, o achatamento da curva de contágio, e com isso ganhando tempo para começar a liberar recursos, como esse que nós estávamos falando agora há pouco, para poder servir as comunidades, os municípios e ao estado do Rio Grande do Sul. O plano de distanciamento controlado, ele tem bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta. Cada um desses sinais ele vai ser medido por critérios, por acompanhamentos, né, exatamente como esse que nós estamos falando, né, acompanhamento de contágios, de casos apurados, de casos já curados, né, de casos que colocam já uma necessidade de um vamos dizer assim, de um tratamento mais específico, mais eletivo, né? Com respiradores, ventiladores, enfim. Então nós precisamos exatamente ter noção disso, né? E continuarmos essa trajetória que até o momento ela tem, apesar de já termos tido perdas, isso aí é lamentável, mas volto a dizer, né, naquilo que podia acontecer, os dados do Rio Grande do Sul, hoje a Universidade Federal de Pelotas deixa claro que se nós não tivéssemos feito o que fizemos, não seriam 60 e poucas pessoas que nós teríamos perdido, nós poderíamos ter perdido quase 400 pessoas, vidas. Então nós nos damos conta que é necessário nós termos um cuidado individual, cada um de nós cuidar de si próprio, e com isso nós cuidamos de todos, né? Se cada um fizer a sua parte, uso de máscara, ter cuidado, né? Não ter aglomerações, né? 7h41, 7h41, participação do deputado estadual Frederico Antunes. Rota 97, primeira edição, dessa terça-feira, 5 de maio, dia da comunidade, dia nacional do expedicionário, dia do artista pintor e dia de Marechal Rondon. Tempo nublado, temperatura em nossos estúdios na marca de 17 graus, aqui na Andradas 186, Rota 97, primeira edição. E o pessoal participando aqui, obrigado pessoal pela colaboração, né? O Fernando Cavicchioli informando de que na sua propriedade no Ianduí choveu 30 milímetros na fazenda São José. E aqui na 20 de setembro, aqui no centro de Alegrete, bem pertinho aqui da emissora, choveu até o momento, né? 35 milímetros. A informação do nosso ouvinte ali, o Fernando Cavicchioli, né? Informando que no Ianduí 30 milímetros foi a chuva na fazenda São José e 35 milímetros na 20 de setembro. Uma informação aqui também é sobre o sorteio da Mega Sena, né? Hoje tem sorteio estimado em 50 milhões de reais. A aposta mínima é de R$4,50. A aposta hoje. Serão 3 sorteios nessa semana. O prêmio para quem acertar as 6 dezenas no dia de hoje será de 50 milhões. Esse valor aplicado no juro da poupança, né? Estaria rendendo uma média aí de R$250 mil por mês, esse valor de 50 milhões aplicados no índice, né, da poupança. Portanto, hoje tem sorteio da Mega Sena e o prêmio estimado é de 50 milhões de reais. O valor da aposta mínima é R$4,50. 7h42 do outro lado aqui do nosso continente, lá na Europa, mais precisamente na Irlanda, o Diego está acompanhando via online. Ele que é tecnólogo da Amazon, está na Irlanda acompanhando a nossa programação. A ele, claro, tem o fuso horário aí, mas a gente já deseja um excelente dia ao Diego e obrigado pela audiência lá na Irlanda do Diego que nos acompanha, parabenizando aí pelas informações do Rota primeira edição lá na Irlanda, do outro lado do mundo, né? Na Europa. 7h43, 7h43. Por isso que o rádio é apaixonante, né, Edmário? Porque realmente ele ultrapassa todas as barreiras. Imagina só, na Irlanda, hein? Estamos sendo ouvidos, atravessamos o Oceano Atlântico aí, né? Então isso é importante, né, pessoal? Concurso de bandas, hein? E fanfarras não tem previsão para ser realizados. E a direção da FEBARGS, Federação de Bandas Musicais e Fanfarras do Rio Grande do Sul, com sede em Alegrete, e também através do seu presidente, o Marcelo Araújo, não confirma a realização do concurso estadual para esse ano, em razão dos decretos municipais e também referente à questão da pandemia do coronavírus, né? Disse o presidente Marcelo de que a cidade de Santa Maria seria a sede, inclusive os recursos já estavam conseguidos para a realização desse concurso. Portanto, não está confirmada, hein, a realização do concurso de bandas, fanfarras e musicais no Rio Grande do Sul.
Os ouvintes devem estar se perguntando, mas o que um jovem está ouvindo a rádio na Irlanda? Ele é alegretense, o Diego, tecnólogo da Amazon, alegretense, está na Irlanda e acompanhando a nossa programação. Bom dia a ele. 7h44, estamos para Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida, oferece o Cactix, o verdadeiro tesouro natural que enxuga o acúmulo de toxinas e auxilia na redução de medidas do corpo. Farmácias Manipulato em Alegrete São Gabriel, em Alegrete na Andradas 376, fone 3422-5815, Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas ou confira e ligue para o 3427-0700, que também é o WhatsApp. Rede Conesul Telecom. Ótica Nova Visão preparou para o Dia das Mães várias opções de presentes que vão agradar quem ama você. São lentes de contato, lentes de grau e solar, semijoias, relógios, cuias e bombas de chimarrão. Tem orçamento que vai caber no seu bolso. Ótica Nova Visão, um novo conceito de ótica em Alegrete e região da fronteira. Ótica Nova Visão. Esco GD, tecnologia e energia. A Esco GD, há 5 anos, transforma a vida das pessoas, gerando conforto, segurança e economia para os seus clientes. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec, ou contate pelo site www.escogd.com.br. EscoGD, tecnologia e energia. 7h45. E a portaria traz normas para a indústria e também frigoríficos no Rio Grande do Sul. E nessa semana, em Diário Oficial do Estado, foi liberado aonde traz a portaria que orienta os procedimentos para a indústria e também frigoríficos para combater a proliferação do coronavírus entre os funcionários e demais pessoas. A preocupação veio após uma empresa de Passo Fundo com 2.600 funcionários teve 40 pessoas com sintomas da Covid-19 e com resultado positivo de 4 famílias, onde tivemos 4 óbitos. 7h46, mais uma vez aqui vamos reforçar essa informação em relação ao balanço da Covid-19 aqui no Brasil. São 107.780 casos, 7.321 mortes no país. No Rio Grande do Sul, 1.768 casos, com 76 mortes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, 1 caso suspeito, 33 pessoas monitoradas, 18 testes rápidos foram realizados, todos deram negativos. E 3 casos confirmados e já curados aqui em Alegrete. 7h46 nós vamos a um intervalo e já voltamos com mais informações. Teremos a participação da delegada regional de saúde da 10ª coordenadoria regional, a enfermeira Heili Tem. Já voltamos. 97,5. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas Casa de Carne Santo Antônio, válidas até quarta ou enquanto durarem os estoques. Agulha bovina 14,99 o quilo, peito bovino com osso 14,99 o quilo, pá paleta 15,99 o quilo, centro de paleta 18,49 o quilo, carne moída de segunda magra 16,99 o quilo, paleta sem osso 22,99 o quilo. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. Ô Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria? Mas Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua. Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar? Ô Joana, com o Sicredi eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que maravilha, hein, Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Sicredi? Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp. Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Sicredi, gente que coopera, cuida. A mão da mãe que move o berço
é a mão que move o mundo, com a força do amor, de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Escola de Aprendizagem Mundo Colorido, Farmácias Manipulato, Rede Lima e Ótica Nova Visão. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Fica aqui, fica Minuano. Agora são 7h49 Rota 97 na sua primeira edição. Hoje, dia do líder comunitário. Mais uma vez aqui, queremos mandar um alô muito especial ao Sargento Adão Roberto Rodrigues, líder comunitário, há 30 anos aqui em Alegrete, a serviço das comunidades, né? Aqui de Alegrete, e também o nosso amigo Enio Machado, ele lá no bairro Progresso, sempre acompanhando a nossa programação, líder comunitário aqui do Alegrete, com trabalho, serviço relevante aqui em nossa cidade. 7h50. Jornal do Comércio, da edição dessa terça-feira, dia 5 de maio, com as seguintes manchetes, hein? Leite, o governador do estado avalia que o estado foi prejudicado na distribuição de verbas da União. Universidade Federal de Santa Maria desenvolve maçanetas em que não é preciso usar as mãos. Indústria tem maior nível de ociosidade em 20 anos. Decreto de distanciamento controlado no estado será publicado na sexta-feira. Outra manchete aqui do Jornal do Comércio: reabertura de restaurantes não é garantia de volta do público. São as manchetes do Jornal do Comércio. Obrigado a Solange, na Zona Leste da cidade, acompanhando a nossa programação, interagindo conosco pelo WhatsApp da Minuano 991-530303. Vamos trazer a participação da delegada regional de saúde da 10ª Coordenadoria Regional, a enfermeira Heli Temp, informando sobre o segundo óbito por coronavírus em Quaraí, entre outras informações da coordenadoria. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, então, no dia de ontem, nós tivemos o segundo óbito por Covid no município de Quaraí. Trata-se de um senhor de 83 anos que veio a óbito no dia de ontem. Ele estava hospitalizado com mais 2 pacientes também. Uma já deu alta e a outra continua sendo monitorada no hospital de Quaraí. Até agora, foi esses únicos que nós tivemos aqui na região, né, Heli? Sim, nós não tivemos mais nenhuma confirmação de óbito por Covid na região, nos 11 municípios de abrangência da 10ª. Foram apenas esses 2 óbitos no município de Quaraí. Isso significa que o pessoal está bem orientado? Com certeza, eu desde o início eu reafirmo assim que esta é uma batalha que depende praticamente da comunidade em geral, que vem fazendo o que compete a todo mundo, que é buscar o isolamento social, que é ter todas as medidas de precauções no que diz respeito à etiqueta social, e hoje, se somando a isso, o uso da máscara, né? E também a higiene das mãos, sempre fundamental. Lavagem das mãos e o uso do álcool gel. Testes rápidos estão chegando? Sim, nós já recebemos nessa semana que passou a segunda remessa de teste rápido. Vieram para nós 1.160 testes aqui para a 10ª. Para o município de Alegrete vieram 500 testes rápidos. O município de Alegrete também adquiriu por recursos próprios alguns testes, né? E hoje, assim, com grande alegria, a gente sabe que nós não temos nenhum caso suspeito aqui no município de Alegrete. Vacinas contra a gripe, tem novidades? Teve mudança em relação à campanha de vacinação contra a gripe. Não teremos mais o dia D, que inicialmente foi anunciado no dia 9, não teremos mais esse dia D. E esta fase, então, que nós estamos agora, né? Nós tivemos a primeira fase, os profissionais da saúde e os idosos, que também, caso não tenham recebido a dose, ainda podem procurar as unidades de saúde. E essa segunda fase que nós ainda estamos passando é todos aqueles profissionais das forças de salvamento, os profissionais que trabalham no sistema previsional, os próprios, a população privada de liberdade, os caminhoneiros, extremamente importante, e as doenças crônicas daquelas pessoas que têm doenças crônicas, então devem ser vacinadas nessa segunda fase. E essa terceira fase que teve essa mudança, que começa dia 11 de maio, que foi também subdividida.
Então, a partir de dia 11 de maio, inicia com as crianças de 6 meses a menor de 6 anos de idade, pessoas com deficiências, gestantes e as mulheres que ganharam filhos até 45 dias. E depois, no dia 18 de maio, que entra, sim, os adultos de 55 a 59 anos de idade e os professores das escolas públicas e privadas, né? Então, dia 18 de maio, entre essas duas parcelas da população, os adultos e os professores. E é importante dizer que provavelmente nós só teremos o início das aulas do ano letivo, né? Praticamente, porque ele foi interrompido. Retomamos o ano, então, a partir de junho, anunciado pelo governador do estado, e com isso dá tempo do sistema imunológico corresponder, né, aos professores que vão estar sendo imunizados. É importante todas as pessoas elencadas como grupos mais vulneráveis procurar as unidades de saúde e fazerem suas vacinas. Ele, pela experiência que você tem como enfermeira, qual é a orientação, qual é a recomendação que você dá para o pessoal que nos ouve nesse momento? A questão das gripes, em como evitar? Sim, agora começou, né, com a chuva, que a gente começou a ter essa mudança de temperatura, o frio chegando, e as recomendações que a gente faz todos os anos, né, da pessoa procurar se vestir adequadamente à temperatura, a hidratação é sempre importante, tomar bastante água, procurar ter todos os cuidados assim em relação a uma boa alimentação, o repouso, o sono é importante. Então, as pessoas procurando se cuidar, evitando qualquer tipo de ambiente fechado, isso não faz só prevenir em relação à infecção do Covid, como também de todas as outras viroses. Aquela recomendação de sempre, usar máscaras. Sim, esse decreto que vem se somar e que outros municípios estão adotando o uso de máscara, a partir do momento que a pessoa sai de casa, ela é obrigada a usar máscara, já vem sendo usado por outros municípios aqui da fronteira, exemplo de Alegrete, por exemplo, Manuel Viana adotou. Então, assim, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que quando as pessoas usam máscara, a possibilidade de contágio e transmissão cai bastante. Então, nós precisamos manter esse achatamento da curva, esse fato de que a gente está conseguindo ainda ter um pequeno número de casos, né, e óbitos praticamente, até então nós não tínhamos nenhum. Isso é porque as pessoas estão colaborando e usando de todos os cuidados, ficando em casa e usando máscara quando é necessário sair de casa, ou para trabalhar, ou para supermercado, ou farmácia principalmente. Essa coordenadora regional saúde, delegada de saúde, enfermeira Hayley Temp, 7h57. Uma última informação, Giovanni? Exatamente. Ontem, ao final da entrevista com a delegada Hayley Temp, viu, Lismar, ela pediu que fizéssemos um registro aqui para enaltecer o trabalho da doutora Simone Estivalé. Doutora Simone Estivalé, ela está dando apoio técnico para a equipe médica lá da cidade de Quaraí. Então, a delegada Hayley Temp agradece o trabalho profissional da doutora Simone Estivalé. E mais uma vez a nossa homenagem a todos os presidentes de bairros pelo Dia do Líder Comunitário. Deixamos o nosso momento nativista, música nativista aqui no Rota, para encerrar o Rota, primeira edição desta terça-feira, 5 de maio, e em seguida correspondente Piranga Via Rede Gaúcha Sat, logo após o Minuano Laje. Bom dia. De vez em quando, no horizonte do passado, surge uma nuvem de lembranças andarilhas, vai repontando para dentro do meu peito a minha infância com seus ossos em tropilha. Tinha mangueira com banheiro bem cuidado, tinha piquete e um campo onde invernava. A minha tropa era de puro pedigree, toda de ossos descarnados que campeava. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira. O meu bodoque e o banho de açude foram na infância a minha vida verdadeira. O meu bodoque e o banho de açude foram na infância a minha vida
vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piar, ou não foi piar, ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Noutras andanças toco as reses dos meus sonhos, por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de ossos na lembrança. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu bodoque e o banho de açude foram na infância a minha vida verdadeira. O meu bodoque e o banho de açude foram na infância a minha vida verdadeira. Com 17 mortes, Passo Fundo supera Porto Alegre e é a cidade com o maior número de vítimas do coronavírus no Rio Grande do Sul. Frigorífico interditado no norte do estado poderá retomar atividades após funcionários cumprirem quarentena. Ministério Público pede esclarecimentos ao governo federal sobre dificuldades em pagar o auxílio emergencial. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas, a terça-feira começa nublada e com temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. A Prefeitura de Passo Fundo, no norte do estado, confirmou a 17ª morte por coronavírus no município. Com isso, a cidade ultrapassa Porto Alegre no número de óbitos. A vítima é uma mulher de 64 anos que estava internada com parada cardiorrespiratória no Hospital São Vicente de Paulo. Ela faleceu por volta do meio-dia de domingo. O exame com a confirmação só ficou pronto na noite desta segunda-feira. A 17ª morte no município supera os 16 óbitos de Porto Alegre, que tem a população cerca de 7 vezes maior. Com essa confirmação da Prefeitura de Passo Fundo, sobe para 77 o número de mortes no Rio Grande do Sul. Da redação de Gaúcha ZH, Gustavo Gossen. O frigorífico da empresa JBS em Passo Fundo, no norte do estado, poderá retomar as atividades na próxima sexta-feira, após ser fechado devido à constatação de que havia funcionários com coronavírus. A segunda vara do trabalho de Passo Fundo autorizou a reabertura do estabelecimento com atenção aos eventuais sintomas de Covid-19 em funcionários. A interdição foi realizada em 24 de abril, porque o estabelecimento se tornou foco de coronavírus, com 19 trabalhadores testados positivos para a doença e outros 106 suspeitos. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Trânsito. Motoristas devem ter atenção na BR-285 em Passo Fundo, onde há bloqueio total na altura do quilômetro 303 devido ao acidente envolvendo 2 caminhões. Há feridos e ainda não há previsão de quando o trânsito será liberado. Em Porto Alegre, a ação da Prefeitura com os caminhões de som está na Avenida Assis Brasil e também na Protásio Alves. Atenção para um buraco que está aberto na Avenida Juca Batista, no sentido centro-bairro, junto à rótula com a Eduardo Prado. Houve o rompimento de uma tubulação, a água estava jorrando, mas agora o registro já foi fechado. Não há acidentes em atendimento na capital. Na região metropolitana, trânsito um pouco mais carregado na saída de Cachoeirinha em direção a Porto Alegre, devido a obras na Avenida Flores da Cunha. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. A Guarda Municipal de Porto Alegre interditou 3 locais que desrespeitavam o decreto municipal que restringe atividades nessa segunda-feira. Os agentes receberam uma denúncia indicando que havia aglomeração em estabelecimento na Avenida Princesa Isabel, no bairro Azenha. No momento da abordagem, no entanto, havia cerca de 10 pessoas no local, mas por se tratar de uma atividade ilícita, o bingo foi interditado e os responsáveis autuados. A movimentação em uma casa noturna que funciona
funcionava nas proximidades do bingo chamou a atenção dos guardas e também foi interditada por descumprir o decreto. Além disso, o local não tinha alvará de funcionamento. Na Avenida Bento Gonçalves, uma quadra de esportes foi fechada também por desrespeitar o distanciamento social. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 17 em Santa Maria, 15 em Pelotas e 16 em Rio Grande. Uma nova frente fria provoca a possibilidade de chuva em todo o estado nesta terça-feira. Deve chover mais em áreas do norte. Devido ao tempo fechado, as temperaturas não sobem muito. O ar seco ingressa no estado entre a tarde e a noite. Após 45 dias de restrições, decreto de Porto Alegre libera o funcionamento de alguns setores a partir desta terça. Poderão retomar atividades a partir das 9 horas da manhã, profissionais liberais e autônomos, microempreendedores individuais e microempresas. A reportagem circulou por vários bairros de Porto Alegre desde o fim da madrugada e não encontrou nenhum comércio descumprindo esse horário. A abertura é a partir das 9 horas da manhã e foi determinada pela Prefeitura para evitar aglomerações no transporte público no horário de pico. Nas academias, apenas um aluno por vez poderá ser atendido. Haverá fiscalização por 245 agentes de diversos órgãos municipais na retomada da abertura do comércio após 45 dias de restrições. Nas ruas da capital, alguns ambulantes já são vistos, mas ainda em número bastante reduzido. Do centro de Porto Alegre, Thiago Boff. Ainda nesta edição, vacina contra a gripe para doentes crônicos tem baixa procura em Porto Alegre. Bloqueio total começa